por demais daqueles que leiam a Bíblia Sagrada, e especialmente aqueles que amam as cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo traz para nós grandes ensinamentos. Um homem que escreveu 13 cartas e trouxe para os gentios a oportunidade de conhecer um Cristo glorificado. E quando ele escreve a sua carta a Tito, o seu obreiro, o seu cooperador, a Bíblia vai falar para ele o seguinte: que Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, primeiramente ele se coloca como servo, como alguém que está disposto a servir. E aí ele fala ainda o seguinte: para promover a fé, para pregar a respeito da fé, para levar até as pessoas a fé, ensinando os seus obreiros e com eles também as suas igrejas, a qual eles atendiam e cuidavam e pastoreavam, a ensinar a respeito da fé. E ele trata-nos, na carta aqui Paulo escreve a Tito, ele trata aos membros da igreja como eleitos de Cristo. Eleitos. Irmãos, eu e você não somos mais candidatos a ir para o céu. Nós não somos mais candidatos a ouvir uma palavra, a concorrer a uma vaga no céu, não. Ele trata nós como eleitos, assim como o apóstolo Pedro deixou escrito para nós dizendo: vós sois a geração eleita. Agora você olha para a geração que nós estamos vivendo, é uma geração que não quer aceitar o Cristo glorificado que Paulo prega. É uma geração que não quer ser servo, não quer ser submisso à palavra, aos princípios, às doutrinas que a palavra do Senhor nos ensina. Mas ele fala aqui, irmãos, que para promover a fé dos eleitos, para promover a fé em mim, em cada um dos irmãos, que somos eleitos em Cristo Jesus. E aqui ainda ele diz o seguinte: e levá-los a ter o pleno conhecimento da verdade. Porque se eu sou levado ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo, eu não vou ser enganado e eu não vou ficar aprisionado em nenhum sistema sequer. Eu não vou ficar aprisionado em nenhum sistema, mas eu serei livre. Por quê? Porque eu não sou prisioneiro do sistema. Porque ele diz: conhecereis a verdade. João escreve isso dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. Jesus disse: eu sou a verdade. Ele é a verdade, Cristo é a verdade, é Cristo que liberta. Quando eu passo a viver a vontade dele, os projetos dele, e aceitar o Cristo glorificado na nossa vida e viver para ele. Aí eu entendo quando Paulo ainda continua dizendo que nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Versículo 2 ele vai dizer: escrevo na esperança da vida eterna. Paulo não estava escrevendo uma carta, deixando uma mensagem para Tito, achando que talvez ele chegaria a algum lugar. Não, ele falou com conhecimento de causa, com esperança, que a vida eterna lhe esperava. Eu acredito que quando ele está escrevendo, ele já tem o pleno conhecimento da verdade. Por isso que quando ele vai terminar a carreira, ele diz lá
para Timóteo, o seu obreiro, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas a fé que eu me ensinei, a fé que eu ministrei, a fé que eu levei os irmãos a terem conhecimento, ela agora eu guardo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E como te dizendo, e desde agora a coroa da justiça está guardada, o qual o justo juiz me dará naquele dia. E aí eu volto para o texto que nós fizemos leitura, dizendo: não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida, a todos que foram eleitos por Cristo, a todos que aceitaram viver na presença, viver a palavra, viver na doutrina, viver os princípios e obedecer aquilo que foi me ensinado. Aleluia! Porque a fé nos é o firme fundamento daquilo que nós não conseguimos ver, mas nós cremos. Alguém aqui já viu o céu? Alguém pode ter sonhado, alguém pode ter tido uma visão. Eu já ouvi muitas vezes alguns testemunhos de pessoas que dizem: eu já fui ao céu 7 vezes, eu já fui ao céu 10 vezes. O dia que eu consegui chegar lá, uma vez, eu não quero mais voltar para cá. Consegui chegar no céu, eu não quero voltar para cá. Para quê, irmãos? O dia que eu e você chegar no céu, nós temos que falar para Jesus: fecha a porta e joga a chave fora, que eu não quero voltar mais para lá. Correr o risco de perder a salvação, correr o risco de perder a salvação da minha alma, de passar a eternidade no inferno, no abismo. Não, eu preciso conhecer o Evangelho verdadeiro, a palavra que me liberta, a palavra que me orienta, me conduz, e eu preciso saber aonde é que eu vou chegar. A eternidade espera por nós. Aqui é tão passageiro, os anos passam depressa. Quando eu cheguei aqui, deixa eu lembrar para nós. Quando nós chegamos aqui, eu lembro do dia que o Adson chegou no culto, desse tamanho assim. Chegou no culto, gordinho, trocadinho, pequenininho. Chegou na minha frente: pastor, eu queria cantar também. Falei: canta, filho. Canta. A Amy, todos os meninos começando o projeto Kids, né? A banda Kids, na época, eram todos pequenininhos. Mas o Alisson era menor. E agora está aí um rapaz, está aí um moço, grande, batizado, canta. Por quê? Porque o tempo passa rápido demais. Daqui a pouco, essa geração, se Jesus não voltar, essa geração vai embora. Mas eu e você precisamos continuar como geração eleita. Aleluia! Povo adquirido. Aleluia! Povo que foi comprado, não foi adquirido com valores aqui deste mundo, não. Um povo que foi adquirido não com ouro, não com prata, mas foi com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. O sangue de Cristo que perdoa os nossos pecados, que ainda continua purificando as nossas vidas, é a única coisa, é a única borracha que apaga uma lista de pecados e continua dando direito de nós entrar pelo céu, pelas portas, e morar nas mansões celestiais. Aleluia! Se você crê nesse Cristo, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Porque Ele é dono desta igreja e Ele está aqui nesta noite para abençoar a minha e a sua vida. Aleluia! E aí Paulo vem dizendo para ele, vem colocando alguns deveres, algumas qualificações, algumas orientações. Paulo vem orientando Tito naquela época. Nos primeiros anos da igreja primitiva, Paulo vem dizendo o seguinte: Tito, fica esperto, de olho aberto, porque haverá por aí falsos mestres. Aleluia! Falsos mestres.
mas não pregando Cristo, que ainda vela pela purificação e pela santificação. Aí Paulo vem dizendo para nós, no capítulo 2, Paulo apresenta para ele e você, através da carta de Tito, dizendo o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado ou se manifestou, trazendo salvação. Por que trazendo salvação? Porque não havia salvação, não tinha salvação. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23, se acaso você me ajuda, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos pecaram, todos haviam caído com a queda de Adão, com a desobediência. Veio todas as dispensações e nenhuma delas conseguiu trazer o homem de volta para Deus. Aleluia! Quando você olha a época da consciência, da inocência, dispensação da inocência, olha que bom! O homem era inocente, não tinha pecado. Dentro do jardim, Deus vinha, conversava, tinha comunhão com o homem, com a mulher, com Adão, com Eva, conversava. E a Bíblia diz que todo final de tarde ele vinha, até o dia que a Bíblia diz que houve pecado, houve desobediência no jardim. Aleluia! O que leva o homem a pecar, irmãos? O que é pecado para o homem? Nós resumimos o que é pecado em uma única palavra, que se chama desobediência. Se eu desobedeço aquilo que a palavra me orienta, logo eu estou pecando. Então a dispensação da inocência acaba por ali, porque Deus expulsa do jardim ali Adão e Eva, coloca um anjo para guardar, e começa então a dispensação da consciência. Aleluia! Estou nu. Deus, olha, mas quem te mostrou, Adão? Como é que você sabe? Aí a Bíblia vai mostrar que começa uma época que o homem começa a entender: pequei, errei. Hoje nós temos um juiz e advogado aqui dentro. Como assim? Nós temos um juiz e um advogado chamado consciência. Você pecou, logo o Espírito Santo vem e fala contigo, e a consciência diz: você errou, você pecou, você está em pecado, você está numa situação delicada. Mas como nós temos esse alguém que vai dizer para nós aqui dentro, chega o Espírito Santo e diz: mas se tu se arrepender, eu intercedo por você. Se você se arrepender, tem esperança. Aí você se arrepende, volta-se para Deus e diz: Senhor, eu me arrependo e eu me converto a ti, Senhor, me perdoa. E o sangue de Cristo mais uma vez vem em cima do teu pecado, e ele apaga o teu pecado, e a Bíblia diz que ele já não se lembra mais que você pecou. Aleluia! Hoje à tarde eu conversava com a pastora ainda, e ela falou, nós vinha conversando, e ela falou assim: já imaginou que às vezes, vou falar por mim como pai, o menino começa ali e faz uma coisa, eu vou dizer: ó, estou te avisando, para com isso, lá na frente, daqui 15 dias, se ele errar de volta, eu chego e já falo: ó, lembra que faz 15 dias que você fez isso, você errou isso, e eu estou lembrando de novo, né? E Deus não, se ele perdoa, ele já não esquece mais, ele lança no mar do esquecimento e não se lembra mais que você pecou, porque o sangue dele apagou o seu pecado. Aleluia. E aí você volta novamente a ter intimidade com Cristo. Por quê? Porque o mesmo escritor aos Romanos vai dizer o seguinte: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito pela graça de Deus vai nos conduzir a morar no céu um dia, vai nos conduzir a herdar por herança aquilo que o Senhor tem
o Romanos também continua dizendo o seguinte, no capítulo 6, e aí inverte, capítulo 6, versículo 23 também vai dizendo: mas o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. É por isso que eu tenho que produzir arrependimento. Eu preciso ter uma consciência viva, que ela vai me alertar que eu preciso de mudança. Eu preciso me colocar na presença de Deus com santificação. E aí ele diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela se manifestou trazendo salvação. Quem se manifestou? Cristo, de braços abertos naquela cruz. Ele podia ter descido o Pai, dizendo: Pai, quando ele disse: Pai, passa de mim este cálice, se for possível. Mas se ele passasse, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos condenados. Mas Jesus se manifestou neste mundo. Nós ouvimos aqui uma pregação da irmã Jo Flores, naquela quinta-feira, na campanha, que ela fala que Jesus, ela deu um exemplo. Eu achei muito bonito. Quando você pega e vai preparar um doce, você enche uma panela que você vai encher. Vou usar um texto mais simples do que ela falou: colocar abóbora, você enche uma panela de abóbora com água, coloca açúcar e vai fervendo, e o negócio vai cozinhando e vai diminuindo, de repente fica, ó, isso daqui só de doce, de uma panela que estava cheia, fica isso aqui. Ele vai se aniquilando, vai ficando pequeno. Foi o que Jesus fez, deixou o céu, a glória dele, o trono dele, deixou tudo que ele tinha no céu para tornar a forma humana. Ela chegou a falar aqui para sentir até o que o bebê informe no ventre sente dentro do ventre da mãe, que o médico não pode explicar, que a medicina não pode explicar. Mas Jesus diz: eu sei, eu passei por isso, eu estive lá também, eu fui tão pequeno que eu coube no ventre de Maria, para poder se manifestar e trazer salvação ao homem, trazer salvação ao ser humano, trazer salvação para uma geração que nesta semana, neste mês de fevereiro, especialmente na nossa nação, aonde a imundícia está solta, aonde a libertinagem está solta, aonde o pecado domina, aonde Satanás domina, aonde o homem se entrega às suas paixões para fazer a sua vontade e se revoltar contra Deus. Mas ele diz que ele se manifestou para salvar esta geração. Sabe por que Jesus ainda não voltou, irmãos? Porque esta geração precisa de salvação. Essa geração que eu e você estamos vivendo é uma geração que ainda precisa escutar que Cristo ainda salva, que Cristo ainda liberta, que Cristo ainda cura, que Cristo ainda batiza, e que Cristo já vai voltar a buscar a igreja. Já vai acontecer. O céu é logo ali, irmãos. O céu é logo ali, é um piscar de ouro. Mas quando nós olhamos para a palavra e nós começamos a observar a palavra, e nós deixamos o Espírito tomar conta da nossa vida, nós queremos viver verdadeiramente como a palavra está nos orientando. Aleluia. E aí ele diz no versículo 2 que nós lemos: ela nos educa. Educação é uma coisa que não é tão fácil. Não é tão fácil, não é tão simples como se parece. Aleluia. E ainda mais para educar secularmente não é fácil. Mas quando se fala de educar, a vida espiritual é mais difícil ainda, porque a guerra não é contra o natural, é contra o sobrenatural, é contra uma força que os olhos humanos não veem, os
os olhos humanos não contemplam, que os olhos humanos não veem aquilo, só se vê com os olhos espirituais, com os olhos sobrenaturais, para nós ver o quão difícil é, porque todo dia nós vamos estar na mesma situação que o apóstolo Paulo também esteve um dia. Ele disse: aquilo que eu quero fazer, não faço, mas aquilo que eu não quero praticar, eu acabo praticando. Por quê? Porque a carne tende para as coisas naturais desse mundo. É por isso que eu preciso estar sempre voltado, sempre seguro, sempre agarrado na palavra, porque é a palavra que vai fazer eu e você continuar firme, olhando como o escritor aos Hebreus escreveu, dizendo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, é Ele, meu autor, que ama. Se nós olhar para Ele, nós vamos seguir em frente. Nós vamos ver quando Pedro desce do barco, e Jesus desce, Pedro, e vem ao meu encontro. Ele está olhando para Jesus e ele diz: estou indo, mestre, estou indo, e está indo por cima da água, está indo por cima da água. De repente, ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar. Quem sabe ele deu uma olhadinha para trás e diz: vocês estão no barco, vocês estão aí, e de repente ele começa a afundar. Então não tire os olhos de Cristo, não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos dele, porque no momento mais difícil da sua vida, que você estiver afundando, é Ele que vai te tomar pela tua mão e vai dizer: ei, você tem pouca fé, mas eu te ajudo a se colocar e estar em segurança. Aleluia. E diz: educa que renegada a impiedade, as paixões mundanas, precisamos renegar. Precisamos renegar, nós precisamos abrir mão. Precisamos abrir mão. A escolha é nossa. Aleluia. A escolha, ela não é do pastor por você. A escolha não é do líder. A escolha é exclusivamente minha e sua. Se eu quero servir a Cristo, aquilo que eu quero para a minha vida é uma escolha minha. O céu é uma escolha minha, tanto que o céu é uma escolha minha, que a minha esposa não vai poder me salvar, que o meu filho não vai poder me salvar, e que eu não vou poder salvar o meu filho, porque se não fosse uma escolha única, poderia eu me santificar e levar os meus filhos agarrados na minha mão. Não, eu não vou poder salvar o meu pai, eu não vou poder salvar a minha mãe, porque a escolha é exclusivamente minha. Eu preciso querer renegar as coisas aqui desta vida, as coisas aqui deste mundo, aquilo que tão de perto nos rodeia e nos tenta todo dia para tentar nos afastar de Deus. Vamos em frente, irmãos. Diz o seguinte ainda. Agora ele nos convida a viver. Vivamos neste mundo. Por que nós vivemos neste mundo? Nós vamos viver neste mundo. Porque se tivesse um outro que não corresse o risco de nós pecar, nós iríamos para lá. Mas como nós não podemos ir para lá, no seu dia que aquele que prometeu nos levar para lá venha buscar, eu tenho que continuar aqui. E é por isso que Jesus faz aquela oração sacerdotal dizendo: Pai, eu não vos peço que os tires do mundo. Eu não peço que o Pai, ó Deus, leva eles, tira eles daqui, não. Eu não vos peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Aleluia. Essa é uma oração de Cristo. É Ele que te livra, é Ele que me livra. É Ele que nos livra com os Aleluia. Eu estava falando com a pastora, eu estava vindo aquele dia, que eu estava vindo às 2 horas, 2h30 mais ou menos, eu estava vindo. Sabe quando a gente sai da BR para entrar na entrada da Marginal aqui, que a gente entra no bairro? Eu vinha, né?
alguém que acho que errou ou quis fazer uma conversão, trocou a mão para voltar na pista e deu de frente um com o outro. Eu vim assim, quando eu olhei, só deu tempo de eu dar sinal de luz para ele ver que eu estava entrando. Eu joguei para um lado, ele jogou quase para fora e nós passamos. Mas Deus continua dando livramento, porque se Deus não livrarmos, não adianta nós ser bom. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia guarda, em vão vigia a lei. Nós precisamos estar guardados por Cristo. E Ele diz: vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que viver aqui com a esperança que já nós vamos estar no céu. Eu não poderia ser imprudente de chegar para você e dizer: olha, largue tudo que vocês estão fazendo e vivam aquilo que semana que vem Jesus está vindo. Se alguém falasse para nós e nós fôssemos leigos no conhecimento, nós não vivêssemos o Evangelho, nós iríamos pedir a conta do emprego, ia vender a casa, ia vender o carro, pegar o dinheiro que você tem no banco e dizer: não quero mais nada disso e vou ficar aqui até o dia do arrebatamento, que vai ser a semana que vem. Aleluia! Mas aí ia chegar a semana que vem, e se Jesus não veio? Se Jesus não veio arrebatar a igreja, aí você ia voltar, casa vendida, carro vendido, trabalho perdido, carreira interrompida, sonhos daqui interrompido, e você ia dizer assim: mais um que disse que Jesus vinha e não voltou. Mas a Bíblia diz, e Ele prometeu, e quando Ele saiu daqui, Ele disse: olha, nem os anjos, nem eu, o Filho, nem os anjos do céu sabem o dia, senão somente o Pai. Mas a palavra dele está dizendo que já, aleluia, a volta dele está vindo. Pastor, mas se o arrebatamento não acontecer, eu posso partir daqui a qualquer momento, você pode partir daqui a qualquer momento. Como está a nossa vida com Deus? Aleluia! Como está a nossa alma? Qual é o preparo da nossa alma para encontrar com o Senhor? Falei acho que 3 domingos atrás que eu perdi a igreja, o campo de Santa Catarina, perdeu um grande pastor presidente, com 50 e pouquinhos anos, homem novo, cheio de conhecimento, cheio de graça, cheio de vigor para trabalhar. No sábado de manhã, o coração deixou de bater. E você pensava: mas não se cuidávamos. Os pastores do presidente, a grande maioria deles se cuidam, tem plano de saúde, né? Tudo certinho, acompanha. Mas quando Jesus vem, não adianta ter plano de saúde. A Manais trabalha lá dentro da Unimed, onde você escuta lá dentro do regional muitos funcionários: eu vou fazer curso, eu quero trabalhar na Unimed, eu vou sair daqui, eu vou trabalhar lá. Por quê? Porque é um dos melhores lugares. Mas quantas pessoas que ela mesma já testemunhou aqui, que viu Deus levar, o arrebatamento chegou, morreu, partiu para a glória, e aí como está? A nossa salvação não vai definir depois que nós partimos daqui. A salvação se define aqui, por através do nosso corpo, por aquilo que praticamos, pelas obras que fazemos. A salvação depende daquilo que eu faço através dessa casa que o Senhor nos deu para andar aqui. É por isso que nós temos que guardar a esperança, essa viva esperança de morar nos céus. Lute, se esforce para ganhar o céu. O que nós ganharmos vai ser só lucro. Aqui, é só para nós passar. Mas o céu, a salvação da nossa alma, é a maior fortuna. Por isso que a Bíblia vai dizer nos Evangelhos, dizendo que aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aleluia. Se o meu tesouro for o céu, meu coração vai estar lá. Aqui é só
lugar que eu estou caminhando, mas que eu quero chegar no céu. Aleluia. Já vou terminar, irmãos. Já vou terminar. Aí ele diz o seguinte: ele deu a si mesmo por nós, a fim de remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, para ele, um povo exclusivamente dele. Por quê, irmãos? Porque ele não reparte eu com o diabo. Ele não reparte o templo do Espírito Santo. Ele não reparte com Satanás. A morada aqui dentro, ele não reparte com o diabo, não. Ele não reparte. Eu preguei sexta-feira da semana passada no culto de Santa Ceia, na congregação da Norma, onde o presbítero Mumar Camanati dirige. E eu falei lá sobre a vida de Ussá, que eu estava lendo o texto, eu estava observando a palavra do Senhor, e eu comecei a pensar: por que Ussá morreu? Por que Ussá morreu? Gente, ele era crente. Ussá era filho de sacerdote. Abinadab era sacerdote. A arca da aliança estava na casa deles 20 anos. A presença estava na casa deles. Por que Ussá morreu então? Mas a Bíblia vai dizer ali, Samuel dizendo o seguinte: pela sua irreverência com a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A irreverência do Ussá, a presença de Deus ficou dentro da casa de Abinadab 20 anos, mas ele não ensinou para os seus filhos Ussá e Aio que aquilo era santo, que aquilo era algo extraordinário santo. Deixa eu falar para nós temos que ensinar para os nossos filhos que a igreja, que o templo de Deus é santo. Aleluia. Que o que se canta nesse altar é santo. Que se eu canto nesse altar aqui um louvor para Deus, a minha boca não pode abrir para cantar para Satanás lá de fora do culto. Aleluia. Se eu canto e se eu prego em cima desse altar uma palavra verdadeira e santa, eu não posso do outro lado de fora deixar que essa boca fale o que Satanás quer que eu fale. Porque eu preciso fazer aquilo que a palavra diz: santificados para mim, escolhi para mim um povo exclusivo. Você é de Deus. Se você não for de Deus, você é do adversário. Se você canta louvor, cante louvor aqui, cante louvor lá na rua. Mas não empreste a tua boca para o diabo. Não empreste. Já ouvimos tantas coisas. A internet está cheia de homens e mulheres que o pastor pode ir para a praia, e lá na praia ele pode escutar quem ele quiser, que ele pode escutar a música que ele quiser lá, secular, que não tem problema. Não tem problema não. O único problema vai ser o dia daquele dia que, quando procurarem no livro, dizendo: ei, cadê o nome dele? Ele está ali, ó. É Ezequiel. Como é que é mais? É Roberto. Não estou encontrando. Mais o que? Vem. Cadê? Não está aqui. Porque naquele dia o problema vai ser encontrar o nome no livro. A graça de Cristo se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Aleluia. Eu preciso querer viver essa santificação. Eu preciso querer viver particularidade de Deus. Eu preciso querer ser este povo exclusivo de Deus. Aleluia. Se eu não quiser, Ele não vai me obrigar. Se eu não querer, Ele não vai me obrigar. Por quê? Porque quem obriga é o Satanás. Jesus disse: aquele que tem sede, venha me beba. Quem quiser vir após mim, quem quiser
negue-se a sua cruz, tome cada dia e siga-me. Ele diz também: vende a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas é quem quiser, ele não obriga. Passou a graça de Deus, se manifestou. Esses dias eu comentei isso com o Tiago no Ida. Não lembro se foi com o Tiago, foi com o Ida. Teve um vídeo de um Instagram de um pastor, e ele colocou lá como se fosse um desenho animado, como se fosse um gato, um negocinho, e ele começou a falar com o outro. Aí ele perguntou para aquele que parecia um gato, ele disse o seguinte: ô bro, estou com vontade de ir na igreja hoje, não? O que eu faço? Aí o outro olha para ele e responde, diz assim: não vai. Ô bro, não vai. E aí quando Jesus voltar, você aproveita e não vai também. Porque é uma escolha. É uma escolha. Agora eu preciso escolher. A escolha, irmãos, é que o céu é logo ali. E nós temos que cada dia mais se aproximar de Deus. A graça de Deus já se manifestou, já foi manifestada, nós já conhecemos ela. A palavra está aqui. Nós podemos